Bem, eu gostaria de, nesse canal aqui, falar sobre filmes estrangeiros, porque a gente fica nessa coisa de assistir muito filme hollywoodiano, né? Filmes de Hollywood, e que são coisas que a gente assistiu, pelo menos a grande maioria do povo brasileiro, né? Foi bombardeado pelo cinema norte-americano, esse cinema mais popularesco, né? Mas eu gostaria de falar aqui nesse canal de filmes de outros países que falassem de língua latina: português, espanhol, italiano, francês. Essas quatro principais línguas, né? Português, espanhol, italiano, francês, que são as quatro principais línguas latinas do mundo, né? E realmente o cinema estrangeiro, que eu digo assim, o cinema latino. Quando eu falo cinema latino, eu não falo só o cinema latino-americano, com filmes que sejam da Colômbia, como Maria Cheia de Graça, ou algum filme Nove Rainhas, ou eu falo também dos filmes europeus que falam esse idioma, parecido com o português, o italiano, o espanhol, o francês. Eu poderia dizer aquele filme Elle, da Isabelle Huppert, também. Poderia dizer Beautiful, do Alejandro González Iñárritu. Então, assim, esse cinema latino-americano, essa coisa mais, vamos dizer assim, específica desse tipo de cinema. Então, é isso. Alguma coisa que tivesse um tipo de nicho, sabe? Porque eu acho que quando você começa a falar de tudo, você acaba falando, na verdade, de nada. Quando você começa com essa coisa de... Daí daqui a pouco tu tá falando de um filme que você recém viu no cinema, daqui a pouco você tá falando de um filme lá da década de 30, daqui a pouco você tá falando de um filme de terror francês, daqui a pouco você tá falando de uma comédia romântica americana pipoqueira, daí daqui a pouco você tá falando de um filme brasileiro com uma puta crítica social, daqui a pouco você tá falando de um filme lá da África, algum filme... Daí você tá, entendeu? Ou daqui a pouco você tá falando de um filme do Scorsese, todo bombado, cheio de testosterona. Então, assim, eu acho que isso meio que fica... Lógico que eu gosto de tudo isso, gosto de todos esses tipos de filme, eu acho que não tem um gênero que eu não goste. Eu já tive dificuldade com o cinema asiático, mas eu já superei isso, já vi vários filmes asiáticos. Inclusive, eu tinha uma coisa, eu via muito filme asiático, mas filme de artes marciais e tal. E depois que teve aquele filme Parasita, cara, aquele filme abriu portas. Depois veio Drive My Car, mas eu já sabia quem era Haruki Murakami. Então, assim, tem aquele filme lá também, que eles ficam presos lá, enfim. Então, assim, tem muita coisa, sabe? O cinema asiático também. Só que, então, assim, você vai absorver meio que de tudo. Mas eu acho que... Sei lá, eu acho que é legal quando você tem uma fita, quando você tem um nicho, quando você tem como é que eu posso dizer, não é sprawl, a palavra não é... Você tem uma direção e você vai falar de certos filmes estrangeiros, mas você vai falar de filmes que têm realmente a mesma linha. Eu poderia falar do cinema brasileiro, cinema argentino, cinema espanhol, cinema italiano, falar de vários filmes de língua latina, que é nesse sentido, entendeu? Porque são muitos filmes no mundo, tem muita coisa para falar, muita coisa. Então daí você meio que fica falando de um monte de coisa, já tem um monte de gente que fala de tudo. Gente que viu tudo, gente que sabe de tudo, gente que não tem paciência de aprender nada. E então assim fica uma coisa arrogante, pedante e prepotente. Então eu gosto muito daquela coisa de você aprender sempre, sabe? Eu acho que levar para aprender.